Ei pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Entendeu Pai. Mais um episódio aqui no YouTube e também no Spotify. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, também no Instagram, para acompanhar todo episódio toda semana e também os recortes temáticos. Quinto episódio, começamos com o cristianismo, a igreja cristã dominando o império. E aí, Matheus, de onde que surge tanta igreja? Por quê? Desculpa a minha ignorância. É luterana, é metodista, é batista, é protestante. Aliás, eu estudei num colégio metodista. Não sei nem o que é metodista, mas estudei lá a vida inteira. E mandar um abraço pro Pastor Lino. Pastor Lino, eu tinha aula de educação religiosa. Não aprendi nada, estou aprendendo aqui. Mas um abraço, Pastor Lino. O que é isso, Matheus? O que é a igreja protestante? O que é a igreja luterana que você segue? A católica que você segue. A católica que eu me denomino católico não praticante. Mas por que surge isso tudo? De onde que é isso? Bom, você começou bem, né? O cristianismo ele é vitorioso no ponto de vista social, assim, né? De uma igreja pequena e perseguida para se tornar a igreja oficial do maior império do mundo até então, que do ponto de vista ocidental, assim, era quase que como se fosse o mundo inteiro, né? Porque era só bárbaro era só bárbaro nas fronteiras ou impérios muito estranhos e diferentes do lado de lá. Mas fato é que, olha que curioso, a igreja só começa a se dividir em várias igrejas justamente depois que ela se torna uma igreja dominante, institucionalizada, oficial. Porque até então, se você tinha alguma divergência ou alguma discussão, era divergência entre pessoas físicas. Fulano acha uma coisa e Beltrano acha outra coisa. Só que agora... tem normas. Você tem tem um regimento interno. Exato, você tem uma igreja que ela é institucional. Você tem cargos muito bem estabelecidos, você tem pessoas em posições de hierarquia muito bem estabelecidas, e que agora, que é oficial, tudo isso inclusive é reconhecido pelo Estado, é reconhecido por lei, inclusive. Então, e olha que engraçado, por exemplo, a sua igreja, a igreja católica, ela divide o espaço geográfico em dioceses, onde cada diocese tem um bispo. Isso é um termo de direito administrativo romano. Roma dividia as províncias em dioceses. Pegaram o mesmo nome. Então, por quê? Porque a igreja aprendeu a governar com Roma. Então, a igreja se institucionaliza. E ao se institucionalizar, as divergências vão ganhar um peso maior. Tem muita coisa que eu não concordo, mas eu tenho que ficar calado que eu tenho que aceitar. Ou sair fora. Então, o que você tem? Começa a surgir os primeiros conflitos teológicos mesmo. Você tem aí lá uns 300 anos que o Novo Testamento já está rolando. Já deu tempo para todo mundo ler, para todo mundo tentar entender e para todo mundo discordar sobre o que está escrito. Aceitar ou discordar. Então você tem, dentro da igreja, grandes debates teológicos. A gente comentou no episódio sobre Pedro, que o debate se você tinha que ser judeu ou não. Esse foi o primeiro grande debate que foi resolvido como? Com um concílio. Falando de concílio. Um concílio que nesse caso, o único concílio que está na Bíblia, ou o concílio zero, digamos assim, que está lá em Atos 15, que é o concílio de Jerusalém. Então, a igreja entendeu de que divergências vão surgir, mas nós vamos tentar resolver, e a gente vai tentar resolver chamando quem é responsável, que são os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, as pessoas mais letradas, que mais entendem disso, e nós vamos chegar numa conclusão. Somos uma unidade. Consenso é uma palavra peculiar porque a igreja não pensa ainda muito de forma democrática. Não é consenso no sentido de todo mundo levantar a mão e vota. É consenso no sentido, tipo assim, se a vasta maioria de pessoas muito entendidas desse assunto acham tal coisa, é porque deve ser assim. Então, cumpra-se. Então, a primeira grande divergência que surge
que talvez seja a pior da história. Surge na época que Roma vira cristã oficialmente, na época no quarto século, aí, na época de Constantino e dos filhos dele, que é a heresia ariana. Existe o termo ariano no sentido racial, nazista, né, do termo ariano, né? Mas existe também a palavra ariano, que vem de uma pessoa chamada Ario. Ario era um monge que começou a pregar a seguinte questão: olha, vocês estão falando que Jesus é Deus? Jesus não é Deus. Deus criou Jesus. Jesus é uma criatura que veio aqui cumprir uma missão e fez o que tinha que fazer, mas não é Deus. Isso gerou um quiprocó que você não tem ideia. Ário. Nunca ouvi falar. E aí você teve que... Isso se tornou... A discussão ganhou um tamanho tão grande. E Constantino, que se converteu ao cristianismo, falou assim, ok, eu tenho uma religião, dei tolerância para todas as religiões, tem a minha, e eu tô patrocinando a minha, construindo igreja, etc, etc. Mas esse povo não consegue me falar se é alho ou bugalho? Como assim? Eu preciso, até socialmente, para manter o império uma verdade coeso, eu preciso de uma clareza maior. E ele convoca o que talvez seja o primeiro e talvez o mais famoso de todos os concílios, que é o Concílio de Niceia. Esse nome, às vezes, percorre aí. O Concílio de Niceia de 13... Niceia é o quê? Uma cidade? Uma cidade. Eles reúnem o Concílio de Niceia. E o Concílio de Niceia decide, e é avassalador, assim, junta, né, centenas de bispos. Só 3 bispos ficam do lado do ar. Todos os bispos do mundo inteiro falam assim, esse cara é louco. Tem até uma famosa lenda, isso aí é lenda, eu não acho que seja verídico, mas que São Nicolau de Mira, que era o bispo de Mira, que seria o futuro Papai Noel, São Nicolau, ele teria ficado tão chocado com a pregação do Ario, porque eles convidaram o Ario para expor. Lá, né? Diz que ele ficou tão chocado que ele desceu furioso, deu um tabefe na cara do Ario, de tanto montou indignado. E foi embora. De tão indignado que ele ficou. Mas São Nicolau. É provavelmente uma lenda. E ele era um bispo, então. Ele era um bispo, e ele tem criou-se essa história em torno dele de que ele era muito compassivo e importava muito com a educação das crianças. E é assim que começou a associação para ele ser o Papai Noel. Então, a igreja aceita majoritariamente a definição da divindade de Cristo, que Jesus é Deus, e faz inclusive o famoso credo niceno, que é uma formulação da fé, né? Tipo assim... Credo niceno. O que é um credo? Todo programa o Matheus gosta de buscar uma palavra complicada para me embolar. O que é um credo? Um credo é um resumo da fé para você saber qual que é a fé e decorar. Um credo. Um credo. Então tem vários credos. Dá um exemplo de credo. Credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O padre fala isso lá, né? Eu não consigo acompanhar. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Você está lendo aonde? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Glória, amém. Esse é o menor credo. É o menor e o mais famoso, o credo apostólico. Um dos mais antigos. Mas ele nunca foi o oficial. O oficial foi o que fizeram em Niceia. Como é que chama? O credo niceno. Niceno de Niceia. Que na missa também narra-se o credo niceno. E aí, olha que engraçado. O credo niceno, ele bate justamente nessa tecla da divindade de Deus, de Jesus. E aí todo mundo meio que rubricou e escreveu em cartório. Menos esses três bispos. Só que aí, então pareceu que resolveu. Como é que fala? Igual na votação lá na Assembleia, maioria absoluta. Por aclamação, né? Maioria absolutíssima. Mas esses 3 eram muito bem ligados politicamente. E por exemplo, um deles é inclusive o bispo que batiza o imperador no leito de morte. De tão alto escalão
que ele é. Mas ele foi batizado só no leito de morte? Era comum, nos primeiros séculos da igreja, os cristãos serem batizados no leito de morte, porque aí você se arrepende da vida completa. Mano, limpava tudo. Limpava tudo. Oh, show de bola. Então, obviamente também existem motivos, né? Assim, o batismo, eles levavam tão a sério, como uma conversão tão total de vida, que você não aceitava o batismo se você ainda tinha alguma questão mal resolvida. Entendeu? Então, tipo assim, se você tem um tipo de pecado que você não consegue se livrar ainda, vai continuar tendo. se você tem uma briga histórica com um parente, etc., você adia o batismo ao mais possível. Boa, essa é boa, hein? Boa. Mas muito bem. Esse bispo era o cara que não aceitou. E que é o poderoso que batizou o imperador. Então, assim... Então ele deve ter ficado por trás nos bastidores só... Então, assim, o arianismo só não morreu de cara porque ele era muito bem conectado politicamente. Os filhos do Constantino, alguns deles eram arianos e começaram a perseguir os bispos que aceitaram o credo de Nicéia. E dado que às vezes, mas no final, enfim, triunfou o que a gente chama de a ortodoxia, né? O pensamento certinho. Ortodoxia. Quando é ortodoxo é porque o cara é muito rigoroso. É uma das acepções da palavra, mas ortodoxia, no sentido teológico, é o contraponto de heterodoxo. Hétero é diferente. Então, ortodoxo é seguir tudo certinho, assim, igualzinho, como foi definido para ser. Heterodoxo é o cara que muda as coisas. Tá. Então, por exemplo, dado que depois, quando a ortodoxia católica vence, os que eram arianos fogem do império e vão catequizar os povos bárbaros. Sim. Muitos povos bárbaros se convertem ao cristianismo na versão ariana do cristianismo. E só depois que eles invadem o império que encontram a igreja estabelecida, que a igreja fala, não, tá errado. Então, tipo assim, então, essa é a primeira grande quebra, digamos assim. Sim. Mas o arianismo nunca vira uma igreja unificada com I maiúsculo. É só a primeira grande racha. Sim. Um levante lá. Em 431, você tem uma outra grande questão. Que aí você reúne outro concílio para resolver. O concílio de Éfeso, de 431. Que tentou resolver o problema do nestorianismo. Nestório. Alguém. Eu ia falar Nestor, mas é Nestório. Era um bispo muito importante, era um patriarca. Você tem os bispos e você tem os patriarcas, que é só daquelas maiores igrejas que são capitais, que é tipo, muita gente, muito poder. O poder tá ali. O Nestório, ele começou a falar o seguinte, Jesus é Deus. Ok, até aí a gente aceita o passado. Agora, qual que é o problema? E isso nós já resolvemos lá atrás. Isso é próxima treta. Só que existe Cristo, que é o divino, e existe Jesus, que é o humano. Então, assim, ele faz o que a gente fala que ele separa as naturezas de Cristo. É como se estivesse coexistindo dois seres. O humano aqui e o divino ali. E isso também dá um problema gigantesco. As pessoas estão inventando. Por exemplo, um grande debate que sintetizou esse problema foi o seguinte. Se eu te pergunto para um católico, você já ouviu falar, né? Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus. O que significa falar que Maria é Mãe de Deus? Que quando Maria tem um filho, que é Jesus, essa pessoa, como ela é uma única pessoa com as duas naturezas humanas e divina, Maria é mãe tanto da natureza humana quanto da natureza divina. Então Maria é mãe de Deus. O nestorianismo falava, não, Maria é mãe só de Jesus, da parte humana. Sim. A ortodoxia católica, em São Cirilo de Alexandria, não, tá doido. Theotokos, Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. Mãe de Deus. Não de Deus desde a eternidade, mas do Deus encarnado. Quando Deus encarna, ele pode ter uma mãe. Cara, isso é uma viagem. Não, sabe? São debates muito filosóficos. É filosofia pura isso. Debates muito filosóficos. É bem o que o Matheus gosta. E que dependem de conceitos muito bem refinados de filosofia grega. Eu não posso entrar nisso, eu não tenho cultura para debater isso. Mas, por exemplo, o Concílio de Éfeso, então, resolve
que Cristo é uma única pessoa, existe um único Jesus Cristo, com duas naturezas, a humana e a divina, mas elas estão juntas dentro dele. E a Maria? E a Maria é mãe desse Jesus completo. Então isso foi definido. Os incomodados que se retirem, no caso que foram os nestorianos, e aí fundaram. Por exemplo, hoje existe uma igreja... Cara, agora eu tô confundido aqui, agora eu não sei qual que você... Quem sabe eu vou ser um nestoriano? Não, você não vai ser de nenhum. Não? Mas, por exemplo, hoje a igreja assíria do Oriente e a antiga igreja do Oriente, que é muito comum na Etiópia, no Iraque, etc., são igrejas nestorianas. Cristãs nestorianas. Então, e elas existem desde 431, desde quando elas saíram do grupinho. Sim. Em 431. Viajava para a cidade, ficava o imperador era patrocinado pelo imperador. O imperador falava assim: estou convocando um concílio universal da igreja para a cidade tal, na data tal, com muitos meses de antecedência, e mandava carta para todos os bispos do império, para dar tempo de todos os bispos receberem a carta e viajar para lá. Mas é claro que não dava para todos comparecerem. Mas com tudo pago. Com tudo pago. Tudo pago. Voucher, hotel, tudo pago. Estadia, traslado, tudo pago. Mas igual convenção hoje em dia. Mas olha que engraçado, por exemplo, todas essas cidades são cidades no Oriente do Império. Por quê? O Oriente é o mais rico e o mais populoso. Então, assim, tinha muito mais bispo da parte oriental participando do que os ocidentais. O ocidental tem que sair lá da Espanha. Lá da Portugal, também? Portugal, sei lá. Da Lusitânia. Lusitânia, exatamente. Né? E chegar. Então, mais bispos orientais participavam do que... Mas, enfim. Mas aí decide. Jesus tem duas naturezas e tem duas vontades. Tem duas vontades. Se você acha que ele só tem uma vontade, que geralmente é a divina, sai fora. Cara, eu tô saindo das igrejas tudo então, mano. Eu tô discordando disso tudo aí, velho. Que hoje é o que hoje a gente chama de as igrejas ortodoxas orientais. Que é as mais famosas, a igreja copta, que é a principal denominação cristã no Egito. No Egito, você mora no Egito. Se você é cristão, existe grande probabilidade de você ser um copta. Copta, inclusive, é um nome que se dava à população do Egito Antigo. E olha que engraçado, na liturgia, né, nos ritos copta, ainda se guarda a língua copta, que deve ser o que hoje é o mais parecido com o que o Antigo Egito falava. Na época do Antigo Egito, na época de Cleópatra. Então tem que falar de Cleópatra, hein? Então, a igreja copta, a igreja armênia, a igreja siríaca, são igrejas ortodoxas orientais. Que não conheço, nunca ouvi falar, quero saber das minhas aqui. Exato. Essas igrejas, por serem muito antigas e muito orientais, elas não tem muito no Brasil. Porque a gente não tem muita imigração desses lugares, a gente veio muito pela via do Ocidente, né? A gente veio muito pela via da Europa. Sim. Então você não encontra, você não anda pela rua e encontra uma igreja copta. Né? Então, Igreja Universal de Copta. Não é? Ok. Manda pra cá. Manda pra cá. Chegar nas minhas. Vamos agilizar. Vamos passar em uns 600 anos. Demorou isso tudo? Essas igrejas que saem, populacionalmente falando, elas são pequenas. Não tá fazendo muito estrago no... bispo, 2 bispos, 3 bispos. Não tá fazendo muito estrago no grupão. Mas deixa crescer pra você ver. A cisão maior de todas da história, digamos assim, que é o que vai definir mesmo. Que é no concílio de... Nesse caso não teve um concílio. Eu acho que não resolveu por causa de um concílio. Precisava de um concílio. Mas em 1054, olha que engraçado, 1054, provavelmente, dos nossos dias de hoje, é quase que o meio termo exato da época de Cristo até hoje. Então, metade da história do cristianismo, o cristianismo foi muito junto. Unificado numa igreja só. Quase, tem essas igrejinhas, mas durante metade da história do cristianismo foi tudo muito junto. Aí tem essa quebra. Essa quebra, em 1054, por quê? O Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla... O Papa de Roma é o Bispo de Roma. O Bispo de Roma. Sabendo. E que é o chefe do Ocidente, é o chefe religioso do Ocidente. E o Patriarca de Constantinopla, que nós falamos, Constantinopla é o quê? A cidade que Constantino fundou para ser a nova capital e que virou a capital do Império do Oriente. O Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla se excomungam. Corta a amizade.
Qual divergência? Por dois motivos. O Oriente começa a falar que o Ocidente mudou o credo do Concílio de Nicéia, que era o que todo mundo tinha assinado. Vocês mudaram sem consultar a gente. Vocês colocaram um trem aí que a gente não tinha concordado. Que era uma palavra. Filioque. E do filho. E do filho. Porque a teoria dos orientais, lembra lá da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Aprendi. A teoria dos orientais é que tem Deus Pai, e de Deus Pai gera-se o Filho e o Espírito Santo. Os dois vêm só do Pai. O Pai gera os dois. Filioque significa e do Filho em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem do Pai e do Filho. O Filho também. E isso não aceitaram. Que treta, velho. E outra coisa, né? O Oriente nunca aceitou a supremacia absoluta do Papa de Roma. O Oriente se apega muito num conceito da Igreja Antiga chamado de apentarquia. Seguinte, que significa basicamente o seguinte. Tem a Igreja, que é dividida nas dioceses, cada um com seu bispo, que tem os seus grupinhos, o que hoje a gente chamaria de arcebispos, na época chamava de metropolita. E em cima dos metropolitas, os patriarcas. E você tinha 5 grandes patriarcas. O de Roma, o de Constantinopla, o de Antioquia, que era a capital da Síria. Antioquia, você já falou. O de Alexandria, que era a capital do Egito. E o de Jerusalém, que é a cidade onde Jesus morreu. Então, e eles falavam que 5 patriarcas eram quem mandava na treta. Na treta. Era a pentarquia, chama 5 Mas, mandando. teoricamente, de Roma ainda tinha uma supremacia. Ele tinha uma supremacia de honra, porque Roma era a capital e porque era a cidade de Pedro e de Paulo. Só que o Papa de Roma sempre falou assim, eu não sou só o principal na fila, eu mando. Se tiver alguma treta, é o que resolvo. E os orientais falavam assim, não resolve não. Você senta na mesa e a gente resolve. É um voto igual um voto igual o meu. E essa, obviamente, gerou uma Só que aí, isso foi um estresse tão grande, porque isso é o que a gente chama de cisma, rachou no meio. Rachou, então. Cortaram relações. E olha que engraçado. Segue por motivos de teologia, mas todo mundo sempre reparou, que é meio óbvio também, a natureza política da questão. Porque existia um império do Ocidente e um império do Oriente. Existia um Papa em Roma cuidando do Ocidente e um patriarca cuidando do Oriente. Existe um relacionamento assim, como Constantinopla tem um imperador lá, que é o imperador bizantino, ele era mais juntinho com o imperador. Roma teve que lidar com as invasões bárbaras muito cedo, então foi um problema muito grande. Então, só que cindiu no meio. O Ocidente, uma igreja ocidental, que nós chamamos de a Igreja Católica Apostólica Romana. Ok. E a ortodoxia, os ortodoxos, as igrejas ortodoxas, que são as igrejas orientais. O termo é meio problemático, porque igreja ortodoxa oriental é aquela do Concílio os que saem do Concílio de Calcedônia. Mas se você fala só a igreja ortodoxa, é essa, a que sai dos patriarcas do Oriente, que se juntam no que chama o Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Então, uma igreja ortodoxa é uma igreja... a divisão... Quando rachou no meio... Virou igreja católica para um lado e igreja ortodoxa para o outro. Para o outro. Primeira divisão. E a igreja ortodoxa ela tem uma tradição. Como eles dividem nos patriarcas, elas são igrejas que se dividem muito por território geográfico. Então você tem a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa da Geórgia, a igreja ortodoxa búlgara. E cada um tem o seu patriarca, que é o chefe da igreja ortodoxa naquele país. E isso é tão sério, por exemplo, tá tendo a treta da Rússia com a Ucrânia. São países de maioria cristã ortodoxa. Cristã ortodoxa. Então, geralmente, os dois. O povo... Então, assim, se você pensar no mapa, o lado de cada Europa é mais ortodoxo. A Grécia, a Romênia, a Ucrânia, a Rússia, foi o lado que ficou ortodoxo. Então, por exemplo, quando em 2014, teve a anexação da Crimeia pela Rússia. Em 2016, o Patriarca Ecumênico de Constantinopla,
que em tese é o chefinho das igrejas orientais, deu autonomia, ou seja, investiu um patriarca, elevou de bispo a patriarca, o da Ucrânia. Falou assim, a Ucrânia agora é uma igreja autônoma dentro dessas nossas. O patriarca da Rússia, de Moscou, ficou fulo, cortou relações. Teve um cisma dentro das igrejas ortodoxas. A Grécia por um lado e a Rússia por outro. Questões políticas interferem muito nas igrejas ortodoxas. O ortodoxo que eu tenho na minha mente é aquele padre de preto. De preto, que tem forma tipo um chapeuzinho com uma barbona. Geralmente com barba, isso. Então, isso. Eles têm algumas características, a igreja, por exemplo, a Rússia, né, a igreja ortodoxa russa é muito... É a maior em fiéis de todas as igrejas ortodoxas, é a Rússia. Então, eles são muito... Você reconhece por duas coisas. Eles usam muito o que a gente chama de ícones, que são mosaicos dos santos, em madeira. Tem. Eles usam muito. Metal, né? Muito ícones, que eles acham, inclusive, que os ícones são um portal para o mundo espiritual. Então, eles focam muito nisso. Tem esses padres. E olha que engraçado. O padre não precisa ser celibatário. O padre pode casar. Mas se você quiser ser promovido a bispo, você tem que ser celibatário. De bispo para cima é celibatário. Mas o padre da comunidade... O padre da comunidade... O padre pode me ajudar, pode me aconselhar. Você não sabe o que eu vivo. Isso é um problema que você tem com o Papa Gregório VII. Mas a gente chega lá. Mas vamos lá. Ortodoxo não chegou onde eu quero. Ortodoxos por um lado. Pronto, então já pegamos metade, vai. E católicos romanos por outro. Okay. Que cuida da Europa inteira. Beleza. Ok. Temos que chegar aí no Batista, no Metodista. No século XVI, ou seja, quase 500 anos depois, um adendo. Existe o cisma do Oriente, em 1054. Também existe na historiografia um cisma do Ocidente. Mas ele foi, resolvido. Hoje em dia não existe. Foi uma época, entre 1378 e 1417, que você teve uma quebra de quem que era o Papa. Você tinha dois papas disputando quem era o Papa de Roma e o Papa de Avignon. Avignon? Que é uma cidade na França. Sim. Tretavam. Metade dos reis ficaram do lado de um Papa, metade dos reis ficaram do lado de outro Papa. Aí teve uma hora que os cardeais disseram, vamos eleger um terceiro Papa. Elegeram um cara em Pisa. Virou 3 papas. O povo, gente, tá confusão demais. O que você faz quando você tem confusão? Concílio. Aí o concílio de Constança teve uma saída muito prática. Tira os 3, vou eleger um só, que foi o Papa Martinho V. E aí conseguiu juntar. Mas por que é importante eu falar disso? Porque no cisma do Ocidente, quando tem 3 papas brigando, que surgem as primeiras, o que a gente chama de os movimentos pré-reformadores. Os primeiros professores de universidades que falam tipo assim, olha, tô achando que não é bem assim não. Tô estudando aqui... Professor de... Universidade. De teologia. Teologia, tá. Então, por exemplo, o professor Wycliffe da Universidade de Oxford, o professor Jan Hus da Universidade de Praga, começaram nas aulas dele a questionar... Os caras não eram padres? Eram padres. Eram padres... Porque a maioria das a igreja é a classe letrada. Quem fundou as universidades foi a igreja. Só existe universidade no mundo por causa da igreja. Sim. Então, a Universidade de Bolonha, a Universidade de Paris, a Universidade de Oxford, tudo é igreja. Mas especialmente os professores de teologia, né? Aí tem que ser padre mesmo. Tem que ser padre mesmo, tá. Mas eles começaram a questionar vários dogmas Sim. da igreja católica, mas a principal era, vocês estão vendo que tá dando meio errado essa questão, né, de organizar a igreja. A igreja deveria ser organizada de uma forma diferente. Só que aí eles são suprimidos, assim, bem fortemente. Protestante tem a ver com protesto? Olha, tem a ver com protesto. Olha isso, velho. Então vai. Então, segue nessa linha. Tá caindo. O Wycliffe, ele morre sem ser perseguido diretamente, mas, enfim, proíbem os livros dele, queimam os livros dele, etc. Desse professor? Desse professor. O professor Jan Hus é queimado na fogueira, no concílio de Constança. E... Os caras ainda condenavam a fogueira? Na fogueira. Oh, que doido. E... Existe tem uma anedota, que aí é lenda protestante. Hus, em boêmio, né, em tcheco, significa ganso. E ele disse que, quando ele foi para ser queimado na fogueira, ele falou assim, vocês estão queimando esse ganso.
mas daqui a pouco vai surgir um cisne e esse vocês não vão conseguir queimar. E morreu na fogueira. Quem é o cisne? 100 anos depois, um monge muito revoltado com a vida prega 95 teses na porta de uma igreja no interior da Alemanha. Chegamos finalmente às reformas protestantes do século XVI, que começam com Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, professor de teologia na Universidade de Wittenberg, e ele prega na porta Prega mesmo. Prega de pregar. Existe uma teoria historiográfica se realmente ele pregou ou se ele mandou uma carta para o arcebispo, enfim. Isso era muito comum nas universidades medievais. Um professor pregava, divulgava umas teses para convidar outros professores a debater essas teses com ele. É o que a gente chama de disputácio, debate entre professores. Show de bola. E ele faz isso. E realmente você tem vários debates de Lutero com outros professores acerca dessas teses, mas Roma considera, dessas 95, considera 49 como heréticas. E qual que era a questão? A questão que iniciou era a questão das indulgências. Nós vendo do lugarzinho do céu. O que é indulgência no sentido original? Lembra que a igreja estava sendo perseguida lá no início? Um dos problemas da igreja ser perseguida lá no início era que algumas pessoas, quando o Estado Romano vinha prender ela falava assim, não, faça o que você quiser, mas não me prende não. E aí eles eram forçados a queimar oferenda para os deuses para provar que não era cristão. Cristão. Só que aí essas pessoas, depois de um tempo, queriam voltar para a igreja. E as pessoas, aí surgiu uma dúvida. Essa pessoa pode voltar para a igreja? Uma pessoa que traiu a fé? Não aceitou o martírio, na hora que tinha que provar que era não. Aí isso começou a surgir o que a gente chamava de cartas de indulgências. Os mártires, aqueles que iam para os leões, que iam, falavam assim, olha, eu estou fazendo uma boa ação, morrendo pela minha fé. Fulaninho foi fraco. Mas, coloca essa minha boa ação na conta do fulaninho e perdoa ele. E aí a igreja, e aí alguns papas desenvolveram essa teoria, a famosa Bula Unigênitus, etc., que fala o seguinte, Cristo e os santos adquiriram com as suas boas obras um tesouro para a igreja. Um tesouro de indulgências. E a igreja pode distribuir essas boas ações para as pessoas que falharem. Fizeram merda. Desculpa. Como é que você acessa essas indulgências? Fazendo ações de penitência. Que pode ser cuidar, fazer serviço social, que pode ser construir uma igreja, que pode ser ajudar os pobres, que pode ser dar dinheiro para a igreja. Fazer uma generosa doação, para sustentar o clero, ou a reforma das igrejas, ou o trabalho missionário, etc, etc, etc. Só que aí, obviamente, você consegue ver como é que a coisa facilmente pode dar errado. Então, a pregação de Lutero começa como uma pregação contra a venda de indulgências, mas, rapidamente, isso deixa de ser o problema principal. O problema principal passa a ser teológico mesmo. E aí, Lutero faz as duas afirmações que caracterizam um protestante. Boa! O que é um protestante? São as igrejas que surgiram no século XVI, na Reforma Protestante, e que defendem basicamente dois pontos teológicos. Primeiro, sola scriptura, ou somente as escrituras. Quem manda na igreja em matéria do que eu acredito ou não é a Bíblia. Está escrito. Não preciso me preocupar com o que o Papa acha, não preciso me preocupar com o que o concílio acha, não preciso me preocupar com o que o bispinho acha. Está na Bíblia. Sim. Sola escritura. E sola fide et gratia, somente a fé e a graça. Eu só sou salvo porque eu acredito em Jesus. E Jesus é misericordioso comigo. Vê que eu sou um pobre pecador, ferrado, não faço nada certo, etc. Eu só sou salvo porque
Deus pega os meus pecados, leva pra cruz e me dá de presente A salvação. a salvação. Eu não mereço a salvação. Eu não faço nada para ser salvo. Ah, eu fui bonitinho minha vida inteira. Não foi nada. Você fez cagada a vida inteira, não merece ir pro céu. Você vai pro céu porque Deus te deu um presente. Pagou o seu pecado. Então, isso são igrejas protestantes. protestantes. Mas mesmo as igrejas protestantes têm um tanto de igreja Tem igreja- protestante. Perfeito. Então, isso é o que você... Essa é a chave para você agrupá-las. Mas elas têm os problemas, as divisões internas. Então, um católico aí juntou um concílio, foi o Concílio de Trento, para responder à reforma Trento, esse protestante. eu acho que é um dos mais A famosos. reforma de Trento, que determinou que isso tudo que eu acabei de falar é heresia, porque não é só a Bíblia e a tradição da igreja, e a hierarquia da Nós vamos voltando lá igreja. atrás, Você também não é salvo só porque você crê, você é salvo porque você crê, Mas você agora, colabora com o Espírito fazendo boas obras. Você como um protestante luterano. Luterano. Depois você vai para o que é o luterano, o que é de outro. Mas você vai me explicar. Mas a Bíblia não depende de interpretação? Depende. Só que o que define qual interpretação está correta não é a hierarquia. É a pessoa estar certa ou não. Então, para um luterano... Você. Não, para um luterano, Ah, as divergências teológicas servem para debates teológicos. Não servem para ter uma autoridade que vai falar assim, eu estou decretando que é isso assim. daqui. Então, é um... E se você não concorda com a interpretação da sua igreja? Você não tem um pastor, você tem o quê? Não, tem pastor. É pastor? Luterano é pastor? Ou reverendo. Reverendo, pois é. Se você não concorda com a interpretação Nós temos um livro que fala basicamente o que a igreja luterana segue, que é o livro de Concórdia, que tem todas as declarações de fé luteranas. Sim. Isso é o que a igreja luterana segue. Se você não quer seguir a igreja luterana, Abraço. fique feliz, Tá cheio de igreja aí. vá com Tá Deus. cheio de igreja aí. Mas Mas como é que eu sei, por exemplo, a igreja batista é protestante? você pegou o pior exemplo. Então vamos Porque, mudar. não, você pegou o pior porque ele é o melhor. A igreja metodista. Você pegou o melhor, porque a igreja batista é a única que a gente tem dificuldade de saber se ela é uma protestante histórica, tradicional, ou se ela é do próximo grupinho que eu vou falar. Ela é literalmente o meio do caminho. Batista. Ela é o divisor de águas. Então, assim, o que a gente chama de os protestantes históricos, os tradicionais lá do século XVI? Os luteranos, os calvinistas, que aí em cada região... Calvin. Que aí vem de Calvino. Calvino. Que aí só que aí ele teve... Em cada lugar ele teve um nome. Então, os calvinistas na França eram os huguenotes. Os calvinistas na Escócia eram os presbiterianos. Foi esses que... Os presbiterianos esses que meio que- são protestantes. Esses são os que meio que espalharam. Então, assim, hoje você tem famoso por aí a igreja presbiteriana, uma igreja calvinista. Então, os luteranos, os calvinistas presbiterianos e a anglicana, a igreja da Inglaterra, Isso. fundada pelo Henrique VIII, Protestante. são as três protestantes tradicionais. Tradicionais. Isso. Então, só para me entender. Anglicana, Anglicana, ou seja, da da Inglaterra. Inglaterra, Calvinista, cujo o nome mais comum Não. é presbiteriano. presbiteriano, que é de onde? Tem alguma... O nome surgiu na Na Escócia. Escócia, tá. Mas Não, só para ter uma ideia. E a luterana, que surgiu na Alemanha. Alemanha. Só que, por exemplo, hoje, os países nórdicos são de majoritariamente luteranos. Então, existe Noruega. Noruega, Dinamarca, Suécia São luteranos. são luteranos. Ok. Então, Então nós chegamos no protestante, entendi. Agora, o qual batista, metodista, perfeito. Então, assim, você tinha lá a Igreja Católica, da Igreja Católica desregrou esses que protestantes, partiu de Lutero, que foi o estopim, mas Lutero, Calvino e a Igreja Anglicana são todos contemporâneos, assim, todos Ele é na que deu mesma um época. Ele start deu na start. revolta e todo mundo foi Você na me onda. perguntou se protestante vem de protesto. Pois é. O termo é o seguinte: o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era a Alemanha da época, era católico fervoroso, Carlos V. E ele teve várias dietas, que era tipo a assembleia do império, para juntar todos os nobres do império para decidir algumas coisas. E numa dessas dietas, ele falou assim: acabou esse negócio de luteranismo. É ilegal, vou matar todo mundo. Só que juntou uns príncipes
Falaram assim, não, Vai não. protesto. Formal por escrito. Fizeram um protesto para não matar Lutero. Lutero foi protegido pelo príncipe da Saxônia, que era o seu sucerano direto, onde ele morava, né, onde era Wittenberg, onde ele ensinava. Frederico, o sábio da Saxônia, protegeu Lutero. Protegeu ele? Inclusive raptou Lutero, escondeu Lutero num castelo, porque o imperador mandou matar. Foi inclusive nesse castelo, em Wartburg, que Lutero traduz a Bíblia para o alemão, porque existe uma preocupação muito grande da reforma protestante de que as pessoas, todo mundo precisa ler a Bíblia para poder decidir. Lógico. E precisa ler na língua que sabe. Então deixar de ler a Bíblia em latim, na versão Vulgata, que é a versão oficial da Igreja Católica, para ler nas suas respectivas línguas. Então, por exemplo, Lutero traduz para o alemão, Tyndale traduz para o inglês, e assim sucessivamente. Os príncipes, o Sacro Império era muito fragmentado, o imperador era fraco. Os príncipes que eram fortes, os príncipes e os duques que eram fortes. E juntam um grupo de príncipes e duques falando tipo assim, você pode ser imperador, mas no meu território, meu amigo, mando eu. Então eu não vou obedecer essa daí não. Aí o imperador falou, então é guerra. Ah, é guerra? Pode vir. E a história do século XVI e XVII na Alemanha é guerra civil de católico contra protestante, assim, nossa senhora. E o protestante cresceu absurdamente. Não assim? absurdamente. As reformas, você consegue muito ver no mapa. Diferente de divergências teológicas que você vê tipo, dentro de um país, eram questões mais no atacado. Assim. Então você tem, por exemplo, o calvinista rapidamente se torna majoritário na Suíça e na Escócia, o luterano na Alemanha e nos países nórdicos, os calvinistas também nos Países Baixos. Sim. Os calvinistas tiveram uma presença muito forte na França com os huguenotes, mas a monarquia francesa consegue suprimir. Você tem o massacre da noite de São Bartolomeu, que é famoso. Mataram 30 mil huguenotes numa noite. Então, assim, você tem muito. E o sul, Portugal, Espanha e Itália, são muito católicos. A Áustria também, muito católicos. Então, assim, o grande... Você tem os reis católicos da Espanha. Não entrou tanto, então. Não entrou. E assim, os bastiões mesmo assim, do catolicismo sempre foi. A Inglaterra, obviamente, é anglicana. Então você consegue meio que ver no mapa onde que é o alcance. Onde que é o alcance. Ok. Então, traz pra cá. Traz pra cá. No protestante. O que é uma igreja protestante? Tá respondido. Tá respondido. Segue esses dois princípios que eu falei e tem esses grupos. Esses grupos têm diferenças entre eles? Tem. Por exemplo, o calvinista acredita em predestinação. Deus escolheu, lá na criação do mundo, quem ele vai salvar e quem ele vai mandar para o inferno. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Tá? Escolha de Deus, por exemplo. O anglicano, como um bom inglês, é sempre a via média. Fala assim, o católico está certo nisso daqui, o luterano está certo nisso daqui. Um lorde inglês. Nós vamos juntar nisso aqui. Então, e por que você é luterano? Eu sou luterano porque, no meu estudo teológico, eu me filio ao que está ensinado no livro de Concórdia. Eu acho que as posições teológicas defendidas no livro de Concórdia, que é as declarações oficiais de fé... Você não estudou as outras? Então tá. Então beleza. Mas vamos chegar lá. Então, vamos lá. Batista, metodista, os que a gente vê que passa de carro e vê a placa lá. Igual dos católicos surgiram os protestantes, botem uns 200 anos de protestantismo. Sim. Do protestantismo começou a surgir outros movimentos que também romperam com o protestantismo tradicional. Que é o que a gente chama de os avivamentos. Não sei se você já escutou essa palavra. Já escutei, com certeza. Não sei o que é, mas já escutei. O termo significa tornar vivo, esquentar, né? Uma coisa que é morna, você dá uma aquecida. Esquentar a igreja. Esquentar a igreja. Eu gosto. O avivamento, por exemplo, na igreja da Inglaterra tem um movimento de avivamento com John Wesley, que funda a igreja metodista. É um avivamento. É um avivamento derivado da igreja protestante. De uma igreja... Todas surgem da igreja protestante? De igrejas protestantes. Então, por exemplo, a igreja batista, que é o que eu falei que é o meio do caminho, você não sabe, é porque ela é do século XVII. Então, você tem
A Reforma Protestante está no século XVI, os avivamentos no século XVIII e XIX, e a Igreja Batista está no século XVII. Então, em tese, ela surge na esteira das protestantes tradicionais, mas você nunca vai encontrar hoje uma igreja batista que não seja avivada. Sim. Então, tipo assim, ela é meio que a transição de uma igreja tradicional para uma igreja avivada. Então, É uma igreja protestante. Que rapidamente o seu DNA tornou-se de uma igreja avivada. Então, assim, o que são os avivamentos? Por exemplo, a metodista para batista, qual que é a diferença? Então, vamos lá. Do grupo de igrejas protestantes, surgem novas igrejas com esse movimento de avivamento. Sim. Que é um povo que está muito preso na liturgia, é um povo que está muito preso nessas formulazinhas das declarações de fé, é um povo que está muito preso, tipo assim, de você vai na igreja, aí você fica certinho, aí você faz as coisas, tipo assim, você não está tendo liberdade do espírito se expressar. Se expressar, ok. Concordo. Essa que é a toada. Então, da igreja anglicana surge uma, que é a igreja metodista. Das igrejas... a metodista surgiu da anglicana. Aí é que tá a diferença. Então, assim, ok. Então, por exemplo... Então, a igreja metodista é uma dissidência da igreja anglicana que é inglesa. Isso. Show então, por exemplo, o que é a fé oficial da igreja anglicana? Os 39 artigos de religião. É uma declaração teológica. O que é o testamento, assim, a inauguração da igreja metodista? Os 25 artigos. Eles meio que tiram 14. Sabe assim? Eles dão umas enxugadas. Okay. Então, nas igrejas batistas, especialmente nos Estados Unidos... A igreja metodista, eu estudei em colégio metodista, mas nós estamos falando de 40 anos atrás. É uma igreja avivada? Com certeza. Surge. Avivada não quer dizer pentecostal. Que é o que eu vou falar agora. Então, avivada não é que você se expressa com louvor, com... Você quer popular, pode... É isso ou não? Tem a ver com o fervor da sua fé. Mas não necessariamente tem a ver com formas específicas de demonstração. Então, assim, a igreja metodista ainda é muito inglesa. Inglês é contínuo, né? Inglês é contínuo. Por que chama metodista? Vem da palavra método. Que John Wesley tinha. Tipo assim, se reúna em grupinhos, orem tantas vezes por dia. Tem uma metodologia para poder a igreja andar. Para você se engajar. Para você não ir na missa só domingo e escutar e não entender nada, você tem que fazer certas coisas. Sim. Então, essa é a pegada. Aliás, nós temos uma divergência com relação à missa católica. Você lembra disso? Que eu achava que a missa católica estava muito lenta, muito devagar, muito cansativa. E Mateus, não pode mudar. Você lembra disso? Eu falei, gente, mas tem que mudar. Que negócio não levanta, senta, levanta. Aí você vai numa igreja... carismática. Não complica não, Mateus. Não bota nome mais novo não, senão não vai fechar aqui o negócio. Você vai numa igreja batista ou vai numa igreja... que o louvor é sensacional, que está todo mundo externando felicidade. Eu achava isso da Igreja Católica. Tinha que ter isso mais forte. A Igreja Católica tem uma solenidade que você adora, porque ela acredita que ela está fazendo coisas depois eu entendi solenes. Eu entendi que depois a missa é a recapitulação do sacrifício de Cristo na cruz. Eu não sabia disso. Então, agora eu já comecei a mudar, falei assim, ficar mais quietinho. Vamos baixar a cabeça um pouquinho. Exatamente. Então, exatamente. Então tá. Então a Batista, a Metodista veio da Anglicana e a Batista veio da... A Batista, ela vem de um grupo da Reforma Protestante que não era muito organizado e que se organiza na Igreja Batista. Demora um tempo, demora tipo um século para se organizar. Por isso que ela está no meio termo entre um e outro. E ela se organiza muito nos Estados Unidos. E é nos Estados Unidos que bate um dos movimentos de avivamento, que é o movimento pentecostal, famoso avivamento da Rua Azusa, que aí é... O que é o pentecostalismo? O que é o pentecostalismo? Lembra que eu expliquei Pentecostes? Pentecostes aprendi. Ontem mesmo um cara falou, Renato, eu não sabia. Então éramos dois, aprendemos. Pentecostes é o Espírito Santo descendo nos apóstolos. E eles falando coisas que as pessoas não entendiam. Que se você é um tradicional, você interpreta isso como? Eles estavam falando línguas que eles não conheciam. Então, eles estavam falando russo, estavam falando, sei lá,
Sim. siríaco, ele tá falando latim, etc. Para um pentecostal, o que eles estavam falando é as línguas dos anjos. As línguas estranhas, que se você entra num culto pentecostal, você vai ver acontecer. Então, Mas tem o falar línguas também nessa igreja batista, mas... exato. Ah, O avivamento nos Estados Unidos, que surgiu nas igrejas batistas, rapidamente todas as igrejas batistas entraram nesse movimento. Por isso que hoje você não consegue achar o batismo tradicional, digamos assim, como ele surgiu. sim. O pentecostalismo, que é a tese de que existem dois batismos. Existe o batismo que você é batizado na água, e existe o batismo do Espírito Santo, que é quando desce no você, igual desceu nos apóstolos, e você fala Chega uma hora que você nessas línguas aí. Então, pentecostal Pentecostal é isso. Então você pode ter uma igreja batista pentecostal. Pentecostal. Ou toda igreja batista é pentecostal. Não Você necessariamente. pode ter igrejas batistas mais conservadoras e mais pentecostais e neopentecostais, mas protestante histórica, como é luterana, presbiteriana e anglicana, você não vai achar. Mas o pentecostalismo, especialmente reforçado no neopentecostalismo, que é uma nova onda do pentecostalismo, fez surgir várias micro-igrejas baseadas nessa teoria de que o importante é como você recebe e como você externaliza o Espírito nos dons do Espírito. Então você tem falar em língua, você tem ministérios de louvor, Eu tinha uma dificuldade de aceitar o falar em línguas. Assim, a primeira vez que você vê, você fala ai. Você sabe que Paulo, numa das cartas dele, fala o seguinte: se uma pessoa está falando em língua e não tem uma pessoa para dizer o que a pessoa que está falando em língua está falando, é melhor você ficar quieto. Porque se entrar alguém, vai pensar que pode ser outras coisas. Isso está nas cartas de Paulo. Então, tipo assim... Eu falo, cara, é filosofia demais. Então, o pentecostalismo é essa corrente mais moderna, a mais recente de todas, que surge da virada do 18 para o 19, que, especialmente nos Estados Unidos, e é muito comum você achar igrejas pentecostais onde? Nos Estados Unidos e na América Latina. As igrejas na Europa ou são mais tradicionais ou já está ficando secularizado. Tipo assim, já está meio que deixando esse negócio de religião para lá. Sim. Então, nos Estados Unidos, na América Latina, é onde você tem a expansão das igrejas pentecostais e de onde também essas igrejas dos Estados Unidos evangelizam. Então, por exemplo, na Coreia do Sul, que viveu muito tempo sob influência direta dos Estados Unidos por causa da guerra da Coreia, também você tem grandes igrejas pentecostais. E qual igreja pentecostal é a mais forte no Brasil? Tem várias ondas. A maior de número, com certeza, é a Assembleia de Deus. Que é... No Brasil você tem 3 ondas, né, de igrejas pentecostais. Assembleia de Deus. O Evangelho Quadrangular, que foi a segunda. E Universal? E a Igreja Universal, que é a terceira. E claro que com essas ondas também tem as menores, né? Mas assim, por que tem tanta igrejinha pentecostal? Porque a igreja pentecostal, como ela foca na externalidade do Espírito, ela não se importa nada com a institucionalidade da coisa. Então, tipo assim, você sair de uma igreja pentecostal X, abrir um outro prédio e chamar de igreja Y, não tem problema teológico nenhum. Você não está rompendo a igreja. Você não está, criando uma nova igreja com I maiúsculo. Então, eles acham que isso é muito mais fluido, muito mais simples. E é por isso que hoje é muito difícil você achar diferenças entre igrejas que seguem essa linha. Se você vai numa igreja batista, pentecostal, se você vai numa igreja metodista que tem uma carga pentecostal, se você vai numa igreja da Assembleia de Deus, da Evangelho Quadrangular, você sente que é o mesmo tipo de cristianismo. Então, todas igrejas protestantes. Aí que vem o caso. Eu prefiro usar o termo evangélicas. Por quê? Porque eu acho o seguinte, historiograficamente falando, é uma tese de compartimentar a história. Eu acho que da católica surgiram os protestantes.
com muitas diferenças entre si, a ponto de ser uma outra coisa. Eu acho que das protestantes tradicionais para as pentecostais, também é uma subdivisão com uma diferença Grande. suficiente para ser uma outra Para coisa. outra denominação. Então, eu chamo as tradicionais de protestantes e as avivadas pentecostais de evangélicas. É a denominação que domina. Porque se você fala protestante é um termo muito restrito no Brasil, né? Porque a gente não tá. Porque como é que foi o cristianismo no Brasil? O cristianismo no Brasil foi o seguinte: a Igreja Católica era oficial tanto da colônia quanto do Império. Sim. Quando a gente torna independente, a gente é meio que financiado pela Inglaterra na independência. Então a Inglaterra consegue que o Império dê tolerância de culto, desde que o exterior não fosse de templo. Então você podia ter uma igreja anglicana ou luterana, mas ela não podia ter fachada de igreja. Era uma casinha. Depois da República, o Estado em tese vira laico, mas ainda muito associado. O cartório era batizado, casado, tudo na igreja. Quando que a gente começa a ter não católicos em predominância? Muito recente. Por influência o quê? Europeia, que é luterana, que é anglicana. Não, por influência americana, que já é pentecostal. Então, assim, o Brasil saltou, né, de catolicismo puro para catolicismo e igrejas pentecostais. Você não tem muito meio do caminho. Pentecostais. Você não tem meio do caminho no Brasil. Então, eu sou de uma igreja luterana, mas é uma igreja restrita, que é muito forte no sul, porque é a colonização alemã. Sim. Então, assim, entende? Assim, os grandes grupos... Agora, não quer dizer que, por exemplo, existe um movimento teológico, que é esse movimento de avivamento. Não quer dizer que a existência dele, enquanto um grupo de igrejas separadas, não influencie as outras igrejas. Então, por exemplo, você é da igreja católica. Na igreja católica, você tem uns grupos mais tradicionalistas, conservadores, e você tem, por exemplo, a renovação carismática. O que é a renovação carismática? Vem de carisma, do espírito. Então, assim, na renovação carismática, você tem essa coisa de manifestar dons do espírito, você tem essa coisa de trazer mais louvor para dentro da igreja, ou seja, é a igreja institucional, oficialmente católica romana, mas que recebe influência teológica já tem um louvorzinho na católica, né? Mas aquele louvorzinho contido, né? Estou falando pela minha experiência. Minha esposa é evangélica, né? Você foi criado dentro de uma igreja evangélica, sim, né? Onde o louvor é uma coisa impactante. O louvor ocupa uma centralidade, por quê? Porque a música domina o ambiente. Não, porque a música é uma experiência sensorial e catártica. Ou seja, se você tem um impacto emocional com a música. E isso, dado que para os pentecostais a expressão do espírito é o que conta, essa experiência emocional é valorizada. Eu tive experiências emocionais dentro da igreja que sua mãe e você frequentavam, com o Lucinei, que era o chefe do louvor. Coisa impactante, de você chorar a noite inteira porque o cara falava e tocava sobre família, sobre casamento, e isso você saía de lá impactado. Eu acho que são dois tipos de experiência teológica. Por exemplo, as igrejas tradicionais, que têm a liturgia mais certinha, etc. Mas eu entendi isso quando você me falou o que é a missa, que eu não tinha esse domínio. Como que essas igrejas experimentam o sagrado? Por reverência, por humildade, por eu quero acessar uma transcendência que não tem nenhum outro espaço na minha vida que eu consiga acessar. Porque eu estou diante de uma coisa profundamente sagrada e elevada. Isso é um tipo de experiência religiosa. O pentecostalismo, ou as igrejas mais recentes, eles querem a experiência religiosa pela santificação, digamos assim, das suas experiências. Então, tipo assim, você consegue ter catarse com música em vários ambientes, mas ali a música vai ser voltada para Deus, para que você tenha a junção, né, da sua experiência humana com o elemento divino. É outro caminho de experiência religiosa. Por isso que eu acho que cresce tanto. Tem um apelo
Mas eu acho que tem a ver com temperamentos também, né? Com o que as pessoas buscam, com o que as pessoas precisam. Cada um também, né, Então, tem... mas o que eu acho é o seguinte, perceba que ambas têm um motivo teológico pelo qual elas fazem aquilo que elas fazem. Né? Tipo assim, não é porque me deu na telha tocar eu falo violão. muito assim, uma palavra que muito me... Eu adoro o impactante. Todas as experiências na vida, eu acho assim, se você consegue ter uma experiência impactante, então assim, você vai a primeira vez na igreja, eu te convido, você tem uma experiência impactante, aquilo vai fazer essa vontade. É uma forma de evangelização. Não acho que seja a única. Não. E não acho que... Depende do momento, depende da sua idade, depende de tudo. A parte transcendental no sentido de humildade, reverência, silêncio, né? Reconhecer que você precisa sair de você mesmo para acessar uma outra coisa, faz parte do que a religião foi na maior parte do tempo histórico dela. É por isso, por exemplo, por que no cristianismo surge... É só no cristianismo que no Ocidente a gente tem uma coisa que existe em muitas igrejas, em muitas religiões orientais, que é o monge. Existem monge budista, existe monge shintoísta. Por que só no cristianismo que existe monge também? Porque é isso, assim, existem experiências transcendentais religiosas que você acessa pelo silêncio, mas pela isso, humildade, que eu vou pela falar. reverência. Eu só consegui ter esse feeling aqui agora. Mas porque eu não tinha esse feeling até entender. Agora eu entendo perfeitamente. Eu entendo mais a missa agora do que eu entendi antes da gente começar isso. Mas se eu for falar de um ponto de vista puramente historiográfico, cético, sem a parte de teologia envolvida, é muito comum falar que assim, as igrejas também correspondem a certos espíritos do tempo, digamos assim. A reforma protestante, ela surge quando a modernidade surge, quando o renascimento surge, né? Quando a expansão da imprensa surge. Então, as pessoas querem ler, as pessoas querem debater, as pessoas querem saber, por né? si mesmas, etc, etc. E surge... O pentecostalismo surge nesse século XIX americano, que está surgindo um American Way of Life, que está surgindo a massificação da experiência, Cultura, do consumo, cultura. etc. Então, assim, é claro que você pode só analisar pela teologia, mas existe uma questão social. Eu acho que o pentecostalismo é uma forma de cristianismo que casa muito bem com o atual momento histórico que nós vivemos. Certinho. Então, a gente vai... Tá explicado, Mateus. É a diversidade do cristianismo. Olha que para a aula graça que de nós Deus. tivemos aqui. A ficha caiu. Já sei o que é batista, o que é metodista, o que é pentecostal. É para isso que nós estamos aqui. Show de bola. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, nos siga no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Deixe sempre suas dúvidas, seus comentários e também futuras dúvidas para que a gente tire em próximos episódios. Mandem assuntos para a gente poder dar continuidade aqui. Obrigado. Boa noite. Boa noite.